Começando um estudo semanal para a semana do dia 18 de dezembro, e antes eu começo a falar meu estudo para a semana, peço que você se inscreva ao canal. A opção de se inscrever vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo também e compartilhe com os amigos. Beleza? Bora lá então começar pelo dólar. Dólar tempo gráfico mensal. O que a gente teve, que aconteceu nessa última semana? Se alterou alguma coisa? Basicamente, relembrando, é região de suporte aqui embaixo, não chegou próximo nessa região ainda. Nós tivemos aí no mês de setembro, outubro, novembro, um padrãozinho 2-3 de venda. Só que o 1-2-3 de venda não foi acionado, a mínima de novembro não foi rompida ainda. E o candle atual de dezembro está sendo um doji. É um doji, praticamente um candle que não está rompendo nem máxima nem mínima de novembro. Está no meio do candle anterior, inside ao mesmo tempo. Não, nada a ressaltar da semana anterior, não mudou praticamente nada o dólar aqui em relação ao mensal. Já em relação ao semanal, mais uma semana aí praticamente travado, tá? Então tudo que aconteceu ao longo da semana, o fechamento se torna uma região que ainda está meio lateral, candles dojis no semanal, em região que aqui é de suporte. Então, esse suporte que a gente pensa no price action, que é mais força compradora, mais pressão compradora, em tese já era para ter reagido. E até agora não reagiu, não jogou o preço para cima, o preço se mantém nessa região. Então, é mais uma visão que eu vejo que aqui não é uma região tão forte. Eu acho que ela pode ser rompida. Não posso afirmar que ainda vai acontecer agora em dezembro, mas talvez, quem sabe, no ano que vem, a gente possa ver essa região de suporte sendo testada de novo, porque ela já era para ter reagido. Das médias no semanal, a gente vê aqui praticamente nada. Tá feio, a média 20 tá flat. Pelo menos ela tá abaixo da média 200 já desde aí de meados de maio desse ano. A 200 vai começar a inclinar para baixo só no ano que vem. Se o preço se manter aqui, ela vai demorar um tempo ainda. Então tá tudo ok no semanal, nada muito a mencionar. Já em relação ao diário, a gente consegue ver mais essa situação desse caixote, tanto é que no gráfico oficial aqui, eu tenho a linha preta e eu tenho esse caixote aqui, que vai simbolizar o suporte, a resistência desse mercado meio lateral. Então, não esqueçam de ter essa região ainda marcada no gráfico de vocês. Só que outra região que eu acho bem relevante de marcar pelo diário é essa SLT aqui que eu tenho. Porque a SLT, ela pode ser, se eu for olhar assim pela situação mais macro, ela pode ser uma fase de correção em formato de bandeira, tá? Então eu marcaria também a SLT, vou até compartilhar e duplicar ela para cima, porque pode ser uma bandeirinha de baixa. E aí, se confirmar isso, deixa eu voltar para cá, a gente vai ter o padrão do diário, que o semanal também tá querendo formar, de um ombro, cabeça, ombro. Sendo possível, então, essa região de suporte ser rompida. Eu tomaria muito cuidado com essa região aqui, então, caso ao longo dessa semana venha a ser testada de novo. A gente vê que essa força vendedora aqui, ela tá mantendo, não está deixando o preço passar. Então, é realmente muito forte essa linha e também agora nós temos essa aqui. Ao mesmo tempo, essa figura pode ser um triângulo ascendente para cima, então é a única figura que pode ser contraditória para movimento altista. Mas, no geral, continuar marcando aí essas linhas que eu já tenho. Do diário, não preciso nem ressaltar de médias, o IFR tá tudo ok, nada a ressaltar, o mercado tá bem saudável, bem tranquilo, porque mercado lateral é mercado justo, né? Mercado de tendência que é mercado desequilibrado. Então, mercado bem tranquilo aí, mas para operar é um saco. Já os 60 minutos fica mais feio ainda esse caos, então aí o gráfico oficial já me ajuda. Deixa eu ver se eu atualizo essa LT aqui. Deixar assim, como se tivesse sido um rompimento falso na abertura de quinta-feira e voltou para a região da bandeira. O preço está aqui no meio. Nós estamos, se for olhar por linhas, nós estamos bem próximos de testar talvez essa linha aqui de novo. Ao mesmo tempo, se for uma força vendedora, isso aqui dessa pernada de baixa é 61 de retração, que aí pode demonstrar força vendedora para testar essa região. Então, sexta-feira fechou num preço, numa região de força vendedora dessa pernada, que aí fica uma bagunça. Pelo macro aqui, é só pensar em esperar, em testar essas regiões que eu marquei, porque qualquer região que não seja disso, o mercado vai estar bem confuso. Então, espera chegar nessa região de baixo, espera chegar na linha de cima,
E aí a gente fica. A gente tem algum amparo pelo gráfico macro para pensar em alguma coisa. Pode ser resistência isso aqui e jogar o preço para baixo de novo? Pode. Do mesmo jeito que pode, pelos 5 minutos, fazer uma coragem das médias e querer romper essa região? Pode. Pode fazer a mesma coisa aqui embaixo ser pressão compradora como suporte. Ou ter alguma pretendência para romper e pegar liquidez? Pode. Mas essas são as regiões mais interessantes para a gente pensar em fazer alguma coisa. Agora, aqui onde que fechou sexta-feira, não vejo nada a ser feito. Tá longe um pouco da linha de cima, tá longe da região de baixo. A região da LT até tá próxima, mas também não fechou na linha. E aí os 5 minutos fica horrível. Os 5 minutos, basicamente, se for olhar o que aconteceu sexta-feira, é como se estivesse formando aqui pra gente um triângulo simétrico. Que pelo padrão de onde vem, que ela é de baixo, é um padrão meio altista. Então, talvez o gap amanhã já precifique esse movimento aqui. A gente já pode ver um gapzinho de alta. Se tiver gap de alta, vai confirmar esse triângulo simétrico. Então, o que eu vou fazer aqui para eu lembrar desse triângulo? Vai ser marcar aqui uma LT e uma outra LT na parte de baixo. Então, triângulozinho simétrico. A depender do gap amanhã, lembrando, linha preta, região de liquidez. Se o preço for cair ao decorrer do dia, mas eu acho muito difícil, porque tem muito ponto aqui para chegar lá na região de baixo. Quase uns 80 pontos. Aqui também região bem interessante de liquidez. Da LT de sexta-feira com quinta, vou deixar aqui marcado também. É como se fosse um grande canalzinho. Vou mudar a cor. Então, pode ser. Vejam bem, olhando pelo macro. Lembrando que se eu marcar a retração aqui, igual eu mostrei no 60, é região de 61 de retração. Então, é uma região que tem muita contradição. Pode tanto subir quanto cair também. Eu odeio essa frase. Já em relação aqui, deixa eu ver a VWAP. De vez em quando eu gosto de olhar ela. VWAP de dezembro. Tá cortando o preço, claro, porque o mercado está travado. A VWAP semanal da semana anterior fechou em torno dela. Então, a semana anterior foi bem caótica mesmo, bem em torno das VWAPs, semanal, do mensal, do dia também de sexta. O mercado ficou bem feio na sexta-feira. Já em relação ao índice, vamos ver se tem coisa interessante. Já dizendo, temos bastante coisa para ressaltar. O índice finalmente, depois de um bom tempo que eu falo isso, acabou, né, renovando a máxima aí histórica. Atrás disso aqui não tem mais nada. Não temos nada atrás. E aqui a gente acaba tendo, completou, né, a simetria do movimento. Nós tínhamos um ombro, cabeça a ombro. E aí, antes de romper a linha do pescoço, fez um respiro. Candle forte de ignição, que deu continuidade e rompeu essa máxima. Ok. Tem alguma coisa acima disso aqui? Não, não tenho nada. Agora fica complicado, porque por negociação a gente não tem histórico de negociação. A gente vai ter que agora projetar possíveis alvos. Se eu marcar aqui da linha do pescoço com a cabeça do Okoi, nós temos lá praticamente 139 mil, próximo de 140. Se eu marcar desse mini espelhamento aqui, eu prefiro, né, porque aí os alvos ficam mais curtos, nós já pegamos o primeiro alvo junto com a máxima histórica e o próximo está em 136 mil, que se for olhar por pontos, está bem próximo, olhando pelo mensal. Se for olhar pela questão de busca de liquidez, já pegou a liquidez que nós precisávamos pegar. Então, acredito que muita gente deve ter sido estopada aqui. Quem pensou a longo prazo, tipo em venda no IBOV, né, durante esse movimento todo estava carregando talvez a operação e se deixou aqui o stop alocado na máxima, acabou estopando. Do mesmo jeito que quando chega nessas máximas aqui, acaba atraindo muitos compradores de topo. E aí começa a nossa visão para interpretar o que pode acontecer. Isso aqui é topo. Topo, comprar topo, a gente sabe que não é hora, né? Não é o momento correto. E o estrangeiro está comprado desde lá do início do ano. Então, desde esse fundo aqui, o estrangeiro está comprado. Qual que é o melhor ponto para ele poder realizar seus lucros? É região onde que tem muita gente comprando. Como assim? Porque vamos supor, para quem está comprado, por exemplo, eu estou comprado aqui embaixo. Eu quero sair, eu preciso posicionar ordem de venda. Para posicionar a ordem de venda, eu tenho que ter gente querendo, então, vender.
Aí, quais são as regiões mais interessantes que nós temos aqui? Nós temos aqui que acontece várias ordens nessa região. Nós temos ordem de quem vendeu lá no topo, vendeu durante esses anos aí, vendeu desde 2021 e posicionou sua ordem de stop aqui. A ordem de quem está vendido é compra. Aí puxa o movimento mais para cima. Quem vende topo aqui tem que ter alguém comprando para poder vender. Então essa região ela tem muita liquidez de várias pontas. É gente que compra topo, é gente que está estopando venda, é gente que quer entrar na venda mesmo e coloca a ordem de compra aqui também, de stop. Então é uma região interessante para realizar lucros. De qualquer forma, é uma região. Na minha visão, se eu tivesse muitas posições aqui, eu iria começar já a realizar lucro, porque é uma região bem interessante. E pelo mensal, o preço praticamente já está um pouco assim, se eu for olhar pelo IFR, ele acabou de tocar na linha superior do IFR, que não é uma coisa comum. Ele não fechou ainda, porque o mês de dezembro ainda está rolando, mas se fechar tocando na linha do IFR, a última vez que chegou a fechar foi no mês de junho de 2021, que foi exatamente o topo que nós tivemos, que depois teve uma correção forte de quase 31 mil pontos. Então, se eu estou comprada, se eu estou vendo o gráfico, aqui é a região para começar a realizar lucro. E até mesmo talvez começar a inverter a mão e colocar a posição de venda. Eu não sou compradora de topo, vamos supor. E aí, pelo gráfico semanal, se eu reduzir o tempo gráfico aqui então, nós vamos ter situação mais caótica ainda. Nós tivemos aqui essa bandeira, tá? Essa bandeira que foi uma fase de correção, que o estrangeiro ainda seguia comprando IBOV, e aí rompeu. Teve esse candle de ignição, que se eu jogar esse candle para cima, projeção dele para cima, nós podemos ver que o último alvo foi cravado. Junto com essa LT aqui, porque pode ser talvez um alargamento, mas eu vou até excluir, não, vou deixar a LT aqui ainda. Essa região de máxima aqui foi rompida, e aí teve esse dojizinho, aqui, depois acabou formando uma barra ignorada, e aí acabou formando uma barrazinha ignorada, que pode ser talvez uma barra de exaustão, porque aí essa barra aqui acabou fechando a barra grande, pegou a liquidez máxima histórica que nós temos, fechou longe das médias. Se eu for olhar a média de 20, olha a distância, e FR está sobrecomprada ainda, então tá com cara de possivelmente ser barra de exaustão. E aí, voltando para cá, tomar cuidado, porque essa barra de exaustão é interessante que a máxima não seja rompida, a máxima aqui da semana então anterior. Então talvez a gente possa ver essa semana se formando de segunda a sexta-feira um candle dentro da semana anterior, que foi muito grande. Por causa da questão dos juros, né, na quarta-feira, super quarta, o movimento da barra foi de 7 mil pontos aqui praticamente no índice futuro, é muita coisa. Então, ao longo dessa semana de segunda a sexta, a gente pode ver um inside candle se formando dentro dessa barra aqui. Eu não acho que vai romper a máxima, tá? Porque em tempos gráficos menores está mais esticado ainda. Então o semanal já está esticado, tá com cara de barra de exaustão. Possível região de trava, já pegou a liquidez que tinha que pegar. Essa barra pode ter sido grande porque acionou stop de muitas pessoas que estão vendidas, e stop de quem está vendido é compra, então por isso que a gente teve essa barra grande. E barras de stop não gera tendência, tá? Diferente de barra de ignição, isso aqui é barra de ignição, isso aqui é barra de exaustão. Barra de exaustão não é de gerar tendência. Aqui, por exemplo, é uma barra de exaustão, então toda barra de exaustão ela não tende a gerar tendência, porque ela já é meio que o fim do movimento. Então, por exemplo, essa barra aqui também foi uma barra grande de exaustão, não conseguiu mais andar do que isso aqui, depois voltou. Então, tomaria cuidado, porque já começa a dar um alerta aqui, porque não é hora mais de comprar topo, aqui já é hora de realizar ou até mesmo inverter a mão para venda. Só que essa inversão de mão, eu espero que não seja... Vamos pensar assim no macro, eu quero que o movimento continue a subir. Então a correção, eu quero que seja uma correção tipo essa aqui, tranquila. Pode ser em forma de bandeira, pode ficar de lado, mas que não quebre esse último fundo. Imagina, voltar tudo e devolver e voltar para baixo de quase 110 mil pontos. Eu não quero isso. Se eu quero um movimento altista, eu quero que seja uma correção saudável. E aí, por isso que eu vou ter esse caixote aqui ainda. Esse caixote é uma região bem importante, troca de polaridade do último topo, tá? E aí, então, pelo semanal está esticado, IFR sobrecomprado, tem região já de candle de exaustão, região máxima de liquidez já pegou,
E aí, se eu for olhar agora pelo diário, opa, o diário aqui, ó, mais do que claro que possivelmente é uma barra de exaustão. Em relação às médias, o interessante é que pelo diário fez um pullback na 20 e estourou para cima, mas se eu for pegar projeção, espelhamento, esse movimento já cravou todos os alvos desse pivôzinho que teve, então nós não temos mais alvo desse pivô. E aí a SLT que eu tinha marcado acaba se coincidindo nessa região. Tivemos um dojizinho aqui e o candle de sexta foi um candle até interessante. Ele engolfou o candle de quinta. E aí eu ficaria bem atenta e a movimento de correção começar a ficar mais forte. Até porque a média 20 está longe, a super quarta afastou muito da média 20, tem 4.500 pontos de distância da 20 do diário, é muita coisa. Em relação ao VWAP, está longe da VWAP também, a VWAP de dezembro está lá embaixo, quase 4.000 pontos. Então eu ficaria bem atenta a movimentos de correção, de venda, fica mais interessante. 60 minutos agora, a gente vê que aí praticamente chegou no canal de Keltner. Quando chega no canal de Keltner, não tende a subir de forma de tendência tão interessante assim. Aqui, por exemplo, chegou, subiu em forma de deriva, depois ficou travado. Aqui nós tivemos canal de Keltner, subiu em forma de deriva, ficou travado, até que criou tendência de novo e chegou no canal de Keltner. Então nós tivemos aí, nós estamos, né, inclusive próximo da região de Keltner, que pode deixar o preço travado e não conseguir subir de forma tão fácil. Então, mais um motivo para pensar em correções. A gente vê também que no 60, a média 20 na sexta-feira já fechou acima do preço e olha a distância que está em relação à média de 200. 4.600 pontos, muita coisa. O IFR do 60 minutos está ok. Nós temos aqui aquela tendência de super quarta. Eu tomaria muito cuidado, eu tô doida para ver uma correção, nem que pegue metade do movimento. Se eu marcar uma retração só da tendência, tem muito espaço para andar, muito espaço. E aí no gráfico oficial aqui, o que eu vou marcar? Tirar essas coisas aqui que tá muita coisa. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Vou tirar isso. Tirar isso aqui. Tirar isso, tirar isso. A linha preta vou tirar também. Não, a linha preta eu vou deixar ali que é a mínima semanal. SLT aqui eu vou deixar porque ela pode servir como troca de polaridade. Então o preço pode talvez chegar a corrigir aqui a patamares que se eu marcar da retração da super quarta, olha só a coincidência, 130 mil. Média 50, média 80, aqui tudo 60 minutos, interessante junto com a SLT aqui. Então ficaria atenta nessa região, tem muito ponto para andar. E aí os 5 minutos para amanhã, o gap, a gente tem uma LT que eu vou deixar marcada aqui, como se estivesse descendo em canalzinho. E aí o preço pode continuar dentro desse canal ainda. Então marcar região da média 200, porque está em torno da 20 do 60, mas a 20 do 60 pelo menos já passou por cima. Então aqui é a área de contra-tendência. Por exemplo, o candle novo poderia ser gatilho de venda pelo setup que a gente aplica no 5, mas entrar no 60? Pode. É interessante. Então, deixem esse canal aqui, SLT é bem importante. Talvez o preço vai cair, respeitando as extremidades, e vai chegar aqui nessa região que eu falei de 130 mil, com a LT, com retração de 61, da super quarta. Região interessante. A gente vê que a VWAP, então, tá lá embaixo. Tem espaço. Nós temos aí praticamente 2 semanas de pregão de dezembro, porém com feriados ao longo desse período. E aí, o que a gente teve sexta-feira, né? Uma coisa bem importante, a reforma tributária acabou sendo aprovada. Achei bem estranho porque estavam no início da semana passada comentando que ia deixar para 2024 e aí acabou aprovando da noite pro dia. Mas é uma reforma tributária que ela tem efeitos de transição bem longo, bem longo. Para vocês terem noção aqui, para efeito de município, Distrito Federal e Estado, algumas coisas terá efeito lá para 2077. Eu já não vou estar nem mais aqui. Então é coisa que vai demorar, mas já é um efeito histórico muito importante, já precisava mesmo da reforma. Tem pontos negativos? Tem, mas pelo menos é um passo que precisava. Aqui, outra coisa que eu preciso ressaltar da semana, segunda-feira já tende a ser normal, então... Boletim Focus, antes do pregão, não é de movimentar, não tem mais nada relevante, então uma segunda-feira como qualquer outra, bem calma até demais.
Terça-feira já tem algumas coisas importantes na zona do euro, e aí começa 8 horas, ato do Copom, importante ato do Copom para talvez a gente ver quais são as projeções do Copom para as próximas reuniões. Porém, depois disso, praticamente não tem mais nada. Depois temos quarta-feira, algumas coisas na zona do euro importante. IBCBR não é de movimentar, venda de casa usada não é de movimentar, estoque também não é de movimentar. Depois mais nada. Então, quinta-feira a gente já tem... Não sei se vai sair, tá? Depende. Esse tipo de notícia que às vezes não sai nessa hora realmente marcada. Só que aí da semana, por enquanto, quinta-feira é o dia mais importante, porque vai ter PIB dos Estados Unidos que movimenta bastante. Estão projetando valor igual ao do mês do último resultado. Pedidos iniciais para seguro-desemprego e índice de atividade industrial de Filadélfia, mas o foco realmente vai ser aqui o PIB. Tem algumas outras 10,5, mas o foco é 10,5 PIB. E aí já começa, ó. Sexta-feira, algumas regiões do mundo já tem feriado. Então o fluxo vai cair já bastante, porque segunda é Natal. Nós temos notícia importante na zona do euro. 8,5 nós temos algumas notícias aqui que o gap já deve precificar, não é de movimentar. 10,5 PCI importante, então é quinta e sexta para essa semana, as notícias mais importantes. E esperem na sexta-feira à tarde praticamente o fluxo morrer, porque praticamente já aí depois vai engatar o Natal na semana seguinte, não vai ter pregão, e aí depois ano novo e começa aquela lentidão toda de fluxo. O rally de fim de ano pode vir a acontecer, mas em relação a rally, eu recomendo a gente ver o vídeo do Vlad, ele foca mais em dados de como que deve acontecer. O rally é 3 dias antes do fim do pregão, 3 dias antes do fim do ano e 2 dias depois da virada. Lá fora a gente tem movimentos que, correlacionam com o que pode acontecer aqui, porque nós temos o S&P muito esticado. O S&P não chegou a renovar a máxima tá aqui, máxima histórica. Porém, olha como está longe da média 20. Nós tivemos aí candle, volume muito grande. Sexta-feira bateu um recorde de opções, tá? Muito dinheiro circulou nas opções, fechamento na sexta-feira. Foi questão de trilhões, recorde histórico, tá? Recorde. E aí, tá muito esticado. Já temos aí praticamente 7 semanas fechando positivo aqui no S&P. O DXY é região de possível trava do DXY, do dólar. Então, se eu for marcar a retração aqui, pode ter sido o rompimento falso do 61 e tá com cara que vai voltar. Então, a gente pode ver dólar para cima e S&P para baixo, porque o S&P tá bem esticado. O petróleo, MED 20, a MED 20 pode segurar e jogar o preço para baixo, e aí pode puxar a Petrobras aqui para baixo, que pode puxar Ibov, mais um motivo aí. Nós temos a questão aqui, deixa eu ver o que mais, o EWZ. O EWZ acabou, deixa eu ver se eu tô com a linha da resistência. O EWZ renovou em máxima também, máxima do ano. Só que diferente daqui, não é máxima histórica, tá? O EWZ tem região ali importante. Pode ter sido rompimento falso. Tá testando de novo essa região dessa resistência. Formou um padrão 2-3. Eu acho que tá com cara que vai cair mais um pouquinho, tá? Tá com cara que vai cair mais um pouquinho. Uma coisa que eu preciso ressaltar também é que nesses próximos dias e até o fim do ano, o Congresso vai praticamente fechar, dia 23, eu acho, volta só ano que vem. Vai ser mais fluxo interno, tá? Política, porque não tem muita notícia lá fora. Não tem mais reunião do Fed, não tem muita coisa tão relevante assim. Então vai ser coisa mais interna. É o que acontece geralmente todo ano. Expectativas do próximo ano em relação ao país que a gente está operando. Então, se a gente opera Bolsa, Ibov, índice futuro, o foco mais vai ser aqui, o que está acontecendo. Outra coisa que eu preciso ressaltar, acho que era só isso mesmo. Aquilo, segunda-feira tende a ser um dia bem morno, mas vamos ver, esperar que a semana seja um pouco interessante. Não vou criar muitas expectativas, mas quem sabe, né? Seja uma semana interessante com volume, tendência, fácil de operar. Vamos ver. E o Fábio Vlad, ele deve postar o vídeo hoje da análise dele com os dados, estatísticas, probabilidades que pode acontecer nesses últimos dias. Recomendo que vocês vejam. Quando ele postar, eu mando o link lá no grupo. Beleza? Isso então que eu tinha que ressaltar para o estudo semanal do dia 18, para a semana do dia 18 de dezembro. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TAI Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui.
Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?